Com John Dewey, acreditamos que um dos objetivos mais importantes da pesquisa é chegar a algo que possa ser verificado. Quando todos nós desejamos fazer afirmações que possam ser criticamente examinadas, desejamos um mínimo de falhas em nossos argumentos. Num grande número de situações da vida, não esperamos provar que algo é absolutamente certo ou errado. Na maioria das vezes, não temos tempo nem recursos para isso. Muito frequentemente, podemos não ter instrução ou experiência na área considerada. Uma criança de 5º ano pode encontrar uma forma para calcular a área de um círculo. Uma prova aceitável pode exigir o emprego de cálculo. Para os objetivos dela, o método usado pela criança pode ser satisfatório e, em função deles, as conclusões podem ser corretas. As operações de pensamento descritas neste livro apresentam atividades que exigem muitos tipos de pensamento. No entanto, damos pouco ou nenhuma atenção a provas rigorosas ou a planejamentos de pesquisas adequadas para a verificação exata de hipóteses claramente formuladas. Acentuamos oportunidades para pensar, bem como oportunidades para compartilhar nosso pensamento quando a pesquisa é feita em função de objetivos importantes nessas situações. Todas as operações de pensamento acentuadas nessas páginas podem ser usadas para desenvolver hábitos de pesquisa bem fundamentada. Quando são coerentemente empregadas para enriquecer a experiência de jovens, podemos esperar que dêem uma contribuição à maturidade em nosso mundo. Por vários anos, a teoria subjacente a este livro e as numerosas operações de pensamento aqui apresentadas foram exploradas. Durante esse período foram apresentadas muitas perguntas referentes à teoria e aos materiais que emprega. Vivemos com tais perguntas e tentamos responder a elas, e algumas são aqui apresentadas aos leitores. Estaremos interessados apenas pelos processos intelectuais? Acreditamos que a segurança emocional é muito importante e condição necessária nos processos de aprendizagem ligados à vida escolar. É condição necessária, mas não suficiente para explicar todo o comportamento humano. Nem todo comportamento pode ser explicado pelos métodos de desmame empregados na infância. Acentuamos a importância da saúde física, da saúde emocional e do pensamento. Sugerimos que o pensamento participe de muitos aspectos da vida, que o homem não é dividido em compartimentos estanques, que o pensamento deve ser considerado em suas relações com os valores e que os valores devem ser considerados através de escolhas e consequências. Segundo julgamos, nossas escolas não dão ao jovem muitas oportunidades de pensar. Sugerimos que as crianças e os adultos têm muitas capacidades para pensar e que, se o pensamento for acentuado em nossas escolas, haverá maior tendência para usar operações de pensamento para a solução de muitos problemas da vida. Por que não demos muito espaço aos numerosos autores que escreveram sobre o pensamento? A razão é simples. Nós nos limitamos a uma teoria que liga o pensamento a um certo número de sintomas do comportamento e a certo número de operações do pensamento. Tentamos reunir os materiais importantes para essa teoria e descrevemos algumas pesquisas importantes para ela. O livro pretende esclarecer e simplificar essa teoria. Depois de longo e intensivo trabalho com os materiais e as operações referentes à teoria, alguns professores perguntaram: o que há de novidade nisso? Será que todos já não sabem disso? Muitas vezes uma nova teoria é recebida dessa forma. Quando é claramente formulada, muitos perguntam por que não foi formulada antes. A novidade refere-se à diferente organização do material, a hipóteses nítidas que podem ser postas à prova por professores na sala de aula e há muitos exemplos de operações de pensamento que são aplicáveis a praticamente qualquer tipo de organização do currículo. Pode-se fazer a pergunta inversa, Se a teoria e suas aplicações são tão evidentes, por que não encontramos muitas provas do seu uso na atividade usual da sala de aula? Talvez os educadores tenham falado muito de pensamento sem acentuarem, ao mesmo tempo, o pensamento na sala de aula. Idealmente, um livro que acentua o pensamento não deve acentuar também os problemas que devemos pensar? Os problemas sobre o que devemos pensar? Neste livro temos muitos exemplos ligados a problemas importantes, mas não acreditamos que seja necessário dar indicações sobre o conteúdo do currículo. O livro acentua o método, o comportamento do aluno e as operações de pensamento. Acentua-se o ensino que procura provocar o pensamento, bem como a maneira de realizá-lo. Muitos problemas se tornam significativos quando as operações são usadas e quando se aplica tais processos. Quando os professores podem tomar decisões quanto ao currículo, quando têm liberdade para pensar, quando as operações de pensamento podem ser aplicadas ao desenvolvimento do currículo, é possível conseguir progresso. Assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Até a próxima.